Boa tarde a todos. Cumprimento meus colegas de GT. É sempre um prazer voltar para o Moda e Mídia. E hoje eu trago uma discussão que avança em outras que eu já trouxe para o mesmo GT desde 2016, que é conversar sobre habilidades e competências profissionais das blogueiras de moda. E me apresentando brevemente, meu nome é Isaf Caral e eu sou mestre e doutora em Ciências da Comunicação pela ECA USP. E pesquisei justamente a profissionalização das blogueiras de moda e hoje continuo na ECA USP, docente no CELAC e pesquisadora do COMAS, Grupo de Pesquisa em Mídias Digitais, coordenado pela professora Beth Saad. Pode passar. Bem, o que eu trouxe hoje faz parte de uma pesquisa maior e anterior, que foi a minha pesquisa de doutorado, que eu desenvolvi entre 2014 e 2018, tentando entender como se deu o processo de profissionalização das blogueiras de moda do Brasil. Para quem já está no GT há alguns anos, eu sempre trago pedaços da minha tese, e esse ano especificamente, eu decidi falar sobre competências profissionais por conta de identificar, especialmente por conta da pandemia, uma reivindicação por parte dos seguidores das influenciadoras de moda por uma prática mais ética, mais responsável. Ao longo do meu doutorado, eu investiguei 52 blogueiras, acompanhei a produção de conteúdo de 52 blogueiras e por meio da enunciação delas sobre a própria prática, eu identifiquei etapas de profissionalização e também consegui depreender algumas práticas comuns que poderiam ser entendidas como competências profissionais. A Dani comentou antes na nossa conversa, antes de iniciar o GT, a minha tese acaba de se tornar livro, sendo publicada pela editora Sulina, coloquei a capa aqui, porque muito dessa discussão também está ali, né, sobre outro enfoque, claro. Para cá eu trouxe um recorte mais específico para o nosso colóquio. Pode passar. Por que eu decidi trazer esse resumo para o GT Moda e Mídia? Talvez vocês devam ter acompanhado que a pandemia colocou uma reivindicação, como eu disse, por uma responsabilidade naquele conteúdo que os influenciadores vêm produzindo. Se percebeu, finalmente, que a gente não está mais lidando com profissionais amadores que decidiram começar um blog, um perfil no Instagram e falar sobre moda ou sobre qualquer outro assunto. A pandemia revelou que isso é de fato uma profissão. E sendo uma profissão ou um perfil profissional, é necessário exigir por posturas mais éticas. E não só isso, mas reconhecer quais são as práticas que definem essencialmente esse perfil profissional. A gente viu também nesse ano iniciativas de sindicalização de influenciadores digitais, blogueiras de moda, enfim. O Creators Union, por exemplo, é uma iniciativa que reúne influenciadores do Reino Unido e dos Estados Unidos, encabeçado por uma influenciadora de moda, para tentar definir certa regulamentação para o trabalho dos influenciadores. No Brasil, a gente tem visto um aumento interessante no número de influenciadores que conseguem viver integralmente da sua própria atividade. Então, 24%, ainda que sendo uma porcentagem pequena, mas a gente tinha um número muito menor de quem conseguia viver integralmente como influenciador digital. A gente vê muitos influenciadores no Brasil, quase 75% da nossa população que tem acesso à internet conhece influenciadores e consome, mas nem todos os influenciadores vivem disso. E entender que a gente tem uma parcela vivendo integralmente dessa renda nos coloca a refletir que, de fato, estamos diante de um perfil profissional, portanto, ele vai nos trazer também, como consequência, algumas habilidades específicas dessa prática. Pode passar. Aqui eu trouxe algumas, e aí até é muito interessante como a gente tem o desenho do GT, né? Então, as análises das revistas, e eu trouxe também algumas manchetes que circularam durante a pandemia e me fizeram trazer esse recorte da minha tese de doutorado para cá. Então, por exemplo, aqui a revista Glamour, questionando o futuro da influência, reflexões sobre conteúdo, responsabilidade e posicionamento. Pode passar.
Aqui, o caso da Gabriela Pugliese, que apesar de não ser uma blogueira influenciadora de moda, também trouxe uma discussão sobre uma suposta crise que estaria, em certa medida, apontando para mudanças nesse mercado. Mudanças que, em grande parte, têm relação com questões de profissionalização. Pode passar. Quando eu digo em profissão e identifico as influenciadoras e blogueiras de moda como um novo perfil profissional no campo da comunicação, a gente pode questionar essa afirmação. Afinal de contas, definir o que é ou não é profissão vai passar por desde regulamentação até institucionalização e especialmente uma formação que dê conta dessa profissão, coisas que a gente não tem quando a gente fala de influenciadores. Na verdade, muitos pesquisadores vão tratar influenciadores digitais a partir da perspectiva dos estudos de celebridade. No entanto, eu parto dessa perspectiva, e é interessante a gente olhar como a pandemia revela finalmente esse reconhecimento, porque a partir dessa perspectiva é também assumir que há especificidades dessa prática, portanto, há possibilidade de cobrar desses sujeitos que publicam nas redes sociais por alguns tipos de posturas. Então, quando eu falo de profissão e perfil profissional, eu vou me apoiar na sociologia das profissões, e há muito dissenso entre os sociólogos das profissões em definir o que é, de fato, uma profissão. Mas há escalas de atributos que aproximam ou afastam uma atividade de uma profissão. E um desses atributos tem a ver com dedicação em tempo integral e remuneração proveniente dessa ocupação. Então, quando a gente olha para influenciadores que essencialmente vivem disso, então 24% no Brasil, e se dedicam integralmente a essa atividade, poderíamos considerar, de acordo com a sociologia das profissões, de fato, uma atividade profissional. E mais, quando a gente reconhece que todos os influenciadores, todas as blogueiras de moda compartilham algumas práticas, estamos também diante de uma aproximação do que seria uma profissão. E esse corpo de conhecimentos compartilhados, que é o que eu coloco aqui, ele também é o que dá subsídio, por exemplo, para o início de aglutinações sindicais fora do Brasil. Então, a gente tem essas aglutinações, como eu disse, do Creators Union e também um sindicato de youtubers na Alemanha, que já existe, já vem funcionando, inclusive, há mais de um ano. Pode passar. E ao longo da minha pesquisa, então, de novo, eu acompanhei 52 blogueiras que primeiro partiram de uma amostra representativa de 2013, em que eu coletei dados de uma pesquisa chamada The State of the Blogosphere, de 2013, que identificou 100 blogueiras mais influentes do mundo, e dessas 100 blogueiras, 13 eram blogueiras brasileiras. Então, eu comecei uma amostra em 2013 com 13 blogueiras, e a partir daí eu fui derivando, construindo uma amostra que se chama Amostra em Bolas de Neve, que é justamente essa ideia de cada vez em que uma blogueira daquelas primeiras 13 que eu havia selecionado, mencionava uma outra, essa outra entrava na minha amostra e assim por diante, até eu conseguir reunir 52 blogueiras. A partir do que as blogueiras iam falando sobre a sua própria profissão, eu fui identificando o que elas consideravam competências profissionais. Claro, à medida em que elas falavam sobre isso, elas não davam nome para cada uma dessas competências, mas eu fui desvelando também desses enunciados, do discurso das blogueiras, o que aquilo poderia ser, como aquilo poderia ser considerado uma habilidade profissional. Aqui eu faço um parênteses, toda profissão tem as suas competências e habilidades profissionais, não à toa a gente temos formações específicas para perpetuação dessas habilidades e competências profissionais, o que não é o caso das influenciadoras de moda, mas elas conseguem, em certa medida, deixar isso evidente. A primeira grande questão, e aqui eu trago duas habilidades, competências profissionais, ou a gente pode chamar de expertises, tem a ver com curadoria de informação. E é muito interessante a gente, pensando nos trabalhos anteriores, como a mídia é o nosso filtro com a moda, sempre foi. Como a mídia é a curadora desse espaço. Mas como as influenciadoras, especialmente as blogueiras há anos atrás, entraram nessa lógica midiática exatamente com essa função de filtro. Então, usando inclusive o que os teóricos vão chamar de avalanche informativo,
esse mar de informação no qual estamos todos navegando, era necessário que alguém filtrasse esse montante de informação para que a gente pudesse consumir. E as blogueiras surgem ainda no comecinho dos anos 2000 com essa função de filtro da rede. Então, elas navegavam pela mídia tradicional da moda, mediavam a nossa relação com essa mídia e, em certa medida, construíam esses filtros que eram os blogs. Então, desempenhando uma função de curadoria da informação. Ao longo da minha pesquisa, elas vão falando em vários momentos que era muito exaustivo o trabalho de assistir a vários desfiles e tentar entender e traduzir. Esse trabalho de tradução, além de operar numa lógica de democratização da moda, também traz esse aspecto da curadoria da informação. Não que elas se chamem de curadoras, mas a partir da minha pesquisa eu consegui identificar que, de fato, elas têm essa habilidade profissional de curadoria da informação. Em outro aspecto, que também aparece no enunciado das blogueiras sobre a própria profissão, e eu quero deixar isso bem claro, eu não defini quais são essas competências por conta de um olhar externo, mas tentei trazer do que elas mesmas falavam sobre o seu próprio trabalho. Em várias medidas, as blogueiras mencionavam como elas conhecem ou não conhecem o próprio nicho. Hoje a gente tem visto muito essa discussão de nicho. Uma influenciadora tem que identificar seu nicho, é moda no geral, é moda fast fashion, é moda plus size, do que você está falando? E as blogueiras deixam isso evidente na sua própria fala. Em muitos momentos, elas mencionam como elas constroem os próprios nichos. E é interessante esse jogo discursivo, porque, na verdade, elas estão se referindo àquilo que o Castells chamou de comunidades de interesse. Então, como o digital nos desterritorializa e nos coloca em contato com comunidades não mais tradicionais, definidas pelo espaço físico, mas comunidades por interesse. Então, associações que têm a ver com identificar que aquele outro também se interessa pelas mesmas questões que eu. E as blogueiras fizeram isso de forma muito sagaz. Então, elas conseguiram identificar... 5 minutos, tá, então? Ok. Elas conseguiram identificar esses nichos e essas comunidades que se aglutinavam ao redor de si, e hoje a gente entende isso como uma expertise, um conhecimento desses nichos. Pode passar. Outra habilidade que fica muito evidente, e talvez seja até óbvia, é uma expertise transmediática das influenciadoras, e aí claramente me referindo ao Jenkins como uma produção de conteúdo que navega por múltiplas plataformas. Mais do que isso, ao longo da minha pesquisa, a gente viveu um momento interessante em 2011, momento em que as blogueiras deixaram os blogs e foram para o Instagram. Aquele momento foi, inclusive, um marco na profissionalização, porque muitas das blogueiras ficaram para trás, decidiram não ir para o Instagram, porque não conseguiam identificar aquele lugar como um lugar de produção de conteúdo sobre moda. Para elas era necessário mostrar o look do dia e discuti-lo. E o Instagram esvaziava essa discussão, né? Aquela ideia de anos atrás de uma legenda curta, não permitia discutir o look do dia, falar de inspirações, muitas ficaram para trás, revelando, inclusive, que não reconhecer uma expertise transmediática também tem consequências na própria atuação. Então, a gente vê até hoje, inclusive, influenciadoras lidando com essa noção de transmídia à medida em que elas constroem conteúdos para o Instagram, para o YouTube, para outras plataformas, sempre tentando construir uma lógica amarrada de conteúdo, né? O outro ponto é uma identificação de tendências, e vejam que eu não falo da moda, eu estou falando de blogueiras de moda aqui, mas é muito curioso como a moda especificamente não é o ponto primordial, por isso em alguns momentos eu menciono que as blogueiras são perfis profissionais no campo da comunicação, tratando da moda. E a identificação de tendências não tem só a ver com identificar tendências da moda especificamente, mas prever, por exemplo, mudanças no consumo de formatos e conteúdos, prever mudanças numa lógica algorítmica. Então, como a moda é parte, mas não todo, da profissão. Pode passar. Por fim, as duas últimas habilidades profissionais é a gestão da imagem de si, trazendo uma lógica de como as influenciadoras conseguem organizar muito bem a perspectiva da visibilidade midiática, que é um imperativo do nosso tempo. Então, a nossa cultura da exposição tem essa lógica de expor a própria vida e as próprias questões, mesmo no ambiente profissional, e as blogueiras conseguem transitar muito bem entre intimidade e extimidade, como bem fala a Paula Sibilia, e elas trazem essa lógica da gestão da imagem de si.
Acho que a gestão da imagem de si ficou muito evidente quando influenciadoras de moda foram para o Big Brother, por exemplo, e conseguiram abrir mão dessa gestão e tiveram resultados, por exemplo, até em situações de cancelamento. Então, como a gestão da imagem de si é imperativa na lógica de habilidades profissionais. E a última identificação tem a ver com criatividade e ética, e eu coloco com ponto de interrogação, que a gente pressupõe que isso é inevitável no trabalho das blogueiras influenciadoras, mas são os pontos que elas menos levantam. Foi o que eu menos identifiquei ao longo da minha pesquisa. Não havia muita discussão sobre ser criativa ou ser ética. E agora a gente vem exigindo por posturas que passem por aí. Então, como a pandemia nos coloca em contato com uma discussão que tem tudo a ver com competências e habilidades profissionais, ou seja, com profissionalização. Pode passar. E eu encerro por aqui. Muito obrigada pelo tempo de todo mundo.